Essa é a parte 4 de The Zoo. E no episódio passado, nós vemos que a Jamie acabou matando o Ben depois deles entrarem em conflito por conta da célula-mãe, com o Ben se mostrando que trabalhava para o Raytheon Global. Então agora, nós vamos para Paris, onde a Jamie estava fazendo uma sessão de fotos para o seu novo passaporte. A Chloe contratou um homem para ajudar eles a conseguirem mudar de identidade para Jamie conseguir se manter longe de grandes problemas, principalmente por conta do agente Ben. Com medo, a Jamie sugere que ela se entregasse, mas o Abraham garante que eles vão fazer o possível para provar que o Ben realmente trabalhava para o Raytheon Global. Mais tarde, a Chloe vai falar com o Mitch e o Jackson, dizendo que eles foram chamados para ir ver alguns ataques de urso que estavam acontecendo. O Mitch fica surpreso ao saber disso porque os ursos não eram para estar hibernando agora, e o que aconteceu é que um urso invadiu uma casa e caiu duro no chão. Eles foram ver o que estava acontecendo. O Mitch fala que se eles puderem encontrar um traço da célula-mãe na corrente sanguínea do urso, a sua investigação vai ser mais direta. Depois disso, o Mitch sai do prédio e liga para Raytheon Global. Ele informa que ele estava com a célula-mãe e que se eles quiserem pegar ela de volta, então ele precisa de algo em troca. Na próxima cena, o Mitch, a Jamie e o Abraham vão para um centro de pesquisas tentando obter amostras do sangue do urso que estava hibernando. Por outro lado, a Chloe e o Jackson visitam o Departamento de Segurança Civil e sugerem que eles comecem a procurar os ursos restantes, que entraram na cidade. Entre os integrantes do departamento está o ex-noivo da Chloe, que se chama Dean Michael. Ele se aproxima da Chloe depois de uma reunião e pergunta por que eles estão interessados em ursos de repente. A Chloe diz que ela não estava em condições de responder e ela tenta ir embora, mas o Dean a interrompe e diz a ela que ela deveria ir falar com a sua irmã porque ela sente muita falta da Chloe. No entanto, a Chloe se recusa a entrar em contato com a irmã e sai dali. Mais tarde, durante a noite, a Chloe leva todo o grupo para sua casa e faz preparativos para a estadia deles. Enquanto eles estavam na cozinha, o Mitch diz ao Jackson que acha que o urso estava hibernando para trazer alguma mudança para o seu corpo. Isso é semelhante ao que uma lagarta faz quando ela se transforma em borboleta. Do lado de fora, a Jamie e o Abraham tomam uma taça de vinho e discutem sobre a nova identidade da Jamie, que agora é Nancy Jackson. A Jamie diz a ele que Nancy é o nome da sua mãe e que ela amava muito. Vendo a Jamie triste e cheio de culpa, o Abraham decide compartilhar a sua história de vida com ela. Ele conta a Jamie que quando ele era pequeno, seus pais foram mortos em um ataque de um exército rebelde chamado United Rebels. Ele e os seus irmãos foram sequestrados. O Abraham menciona que depois de alguns meses, o exército rebelde lhe entregou uma arma e o forçou a matar um dos seus irmãos. Ele falhou, não conseguiu fazer isso, então eventualmente os dois irmãos dele foram mortos. Ele tenta se livrar da culpa de ter feito isso. Em seguida, o Abraham também garante a Jamie que ela é como uma família para ele e que ele vai fazer de tudo para manter ela segura. Depois disso, a Chloe conhece o Delavan e conta a ele sobre a morte de um agente do FBI, que é o Ben, e ao escutar isso, o Delavan sugere que ela entregue o membro e continue a sua missão. Ele também menciona que a missão deles é maior e mais importante do que qualquer um dos membros do esquadrão. No entanto, a Chloe concorda com ele e vai embora prometendo que vai completar a missão. De volta à casa dela, a Chloe e o grupo planejam invadir o sistema da Raytheon Global e alterar as suas transações financeiras para provar que o Ben estava na folha de pagamento deles. Todos concordam em fazer isso e discutem uma forma para tal feito. Então, eles atribuem tarefas para cada um deles. No dia seguinte, o grupo pode ver isso no escritório da Raytheon Global em Paris, exceto o Mitch, que estava dentro do laboratório pronto para copiar os documentos. Sem perder tempo, o Jackson se aproxima de um dos funcionários e começa a conversar com ele. O Jackson finge que ele foi presenteado com um pacote turístico para a África. Durante isso, de uma forma hábil, o Jackson usa a câmera do celular e grava um vídeo do funcionário. Isso permite que o Jamie use o reconhecimento facial para obter acesso ao sistema. Surpreendentemente, o método funciona e a Jamie copia com sucesso todos os documentos financeiros em minutos. Enquanto isso, no laboratório, o Mitch tenta injetar um sedativo no urso, mas ele não consegue. A agulha quebrou porque o urso desenvolveu uma pele semelhante a uma armadura após a hibernação. De repente, enquanto ele tenta outra injeção, o urso acorda e dá um tapão no Mitch e foge dali.
Então na cena seguinte, o Mitch estava informando ao Jackson, a Chloe e o Abraham sobre a localização do urso que escapou do centro de pesquisa. Com a ajuda de um rastreador, seguindo as instruções do Mitch, o grupo chega à floresta e encontra o Jean e o seu grupo. O Jean conta que a pele do urso engrossou e foram necessários 3 dardos para conseguir derrubar ele. Com a ajuda das pegadas dos ursos, o Jackson chega a um forte abandonado no meio da mata. O grupo, junto com o Jean, decidiu entrar no forte e procurar os ursos restantes. Com sucesso, eles descobrem que os ursos estavam ali e os capturam, com o Jean se machucando no processo. Mais tarde, todo o esquadrão se reúne no laboratório do Mitch, onde o Mitch diz que o DNA do urso de 6 anos não combina com seu DNA atual. Parece que ele mudou muito. Ele também menciona que a célula-mãe não estava afetando o comportamento dos animais, mas sim estava ajudando a acelerar uma mutação especial que normalmente levaria milhares de anos para se desenvolver e se adaptar. Por fim, ele diz que acredita que se a célula-mãe pudesse acelerar uma mutação, pode haver algum procedimento para que a célula-mãe possa reduzir o desenvolvimento da mutação e fazer uma cura para a atual epidemia animal. Em seguida, a Chloe se encontra com Delavane e diz a ele que eles estavam muito perto de encontrar uma cura para o comportamento anormal dos animais. Ela também diz que ela nunca vai entregar o membro do seu grupo que matou o Ben. No dia seguinte, o Mitch se encontra com um dos membros da Raiden Global e o nome dele é Clayton Burke, e o ameaça para ele dar os remédios da sua filha de 10 anos, Clementine, em troca da célula-mãe. O Clayton tenta fazer ele entender que a sua filha precisa passar por uma fase de testes para poder tomar o remédio, mas o Mitch não escuta e vai embora, pedindo que ele tome uma decisão em até 48 horas. Na cena seguinte, seguindo as ordens do Delavane, a Chloe e o grupo, exceto o Mitch, se preparam para viajar para Massachusetts, porque um navio que estava transportando grãos para a Noruega foi atacado por um grande número de ratos e toda a tripulação morreu. A Jamie pergunta ao Jackson como a célula-mãe pode ter ajudado os ratos a se reproduzirem e aumentar os seus números. A Chloe sugere que eles capturem um macho e uma fêmea para ver como a célula estava envolvida nisso. Enquanto isso, o Mitch dirige até a casa da sua ex para encontrar a sua filha. Ele é recebido por ela e na hora acaricia o Henry, falando que estava com muita saudade. A Clementine os vê, mas ela diz que não se lembrava dele. No entanto, Mitch menciona que ele se lembrava dela. A sua ex se prepara para mandar eles até um parque e deixar eles passarem um tempinho juntos. Lá em Massachusetts, o Jackson se encontra com a xerife que examinou o navio após os ataques de rato. E ela foi amiga de infância do Jackson. O nome dela é Beck. E ela diz a eles que o pescador que relatou ter visto ratos estava bêbado, e ela não acha que os ratos possam realmente matar uma tripulação inteira. A Beck fala que pode ter tido um vazamento de gás de monóxido de carbono que matou a tripulação. No entanto, ela menciona que seu pessoal avistou alguns ratos perto do Hotel Wilson, mas não muito como o pescador relatou. Em seguida, Chloe, Jackson, Abraham e Jamie chegam ao Hotel Wilson e montam armadilhas para capturarem um rato macho e uma fêmea. Eles decidem dar uma olhada no hotel e encontram ele em péssimas condições. O Abraham e a Jamie vão consertar o quadro elétrico, enquanto Jackson e a Chloe vão dando uma olhada na situação. O Abraham reconecta com sucesso os cabos de alimentação e as luzes do prédio acendem sozinhas. O Jackson e a Chloe avançam e escutam um grande número de ratos correndo, fazendo um barulho estranho. O Jackson esclarece que o barulho é dos ratos afiando os dentes para atacar as suas presas. Mais tarde, o Abraham encontra um rato macho preso em uma armadilha e coloca dentro de um saco. O Jackson imediatamente liga para Beck para informar a ela sobre a situação, mas a rede não estava funcionando e a ligação é interrompida. Enquanto isso, o Mitch e a Clementine estavam lá no parque de boa, onde o Mitch dá a ela uma multa de estacionamento antiga. Quando a Clementine pergunta sobre isso, ele diz que ele recebeu essa multa no dia do nascimento dela, enquanto ele estava correndo para chegar ao hospital e estacionou na pista errada. A Clementine também revela a ele que ela não chama o Justin de pai, porque ela não gosta de chamar ele assim. Depois de conversar por algum tempo, a Clementine adormece e o Mitch a carrega de volta para casa. Antes do Mitch ir embora, a Clementine diz a ele que se divertiu e que ele deveria ir visitar ela mais vezes. Então, voltando para Massachusetts, a Chloe e o grupo estavam olhando o Hotel Wilson quando eles escutaram o elevador sendo ligado. Eles acreditam que é a Beck que chegou lá, mas para sua surpresa,
Quando o elevador abre, era um grande número de ratos tentando atacar eles. De uma forma apressada, eles entram em uma sala e fecham a porta. A Chloe fica do lado de fora e ela sai correndo. Quando eles olham para a bolsa onde tinha o rato macho, eles encontraram vários bebês. Todo mundo fica chocado ao ver que um rato macho deu à luz a uma grande quantidade de ratos bebês. Então, eles acreditam que é assim que a célula-mãe afetou eles. Por outro lado, a Becky também chega ao hotel e começa a procurar pelo Jackson e o grupo. Enquanto caminhavam, eles encontram o corpo de um dos caras que era do controle de pragas e devia conter os bichos. Ele estava com lança-chamas e de repente a Chloe encontra a policial e as duas decidem ficar juntas. O Jackson e o Abraham percebem que os ratinhos estavam com fome e suspeitam que deve haver ratas que estavam alimentando um número muito grande de ratos. Eles deduzem que, assim como as abelhas, os ratos também poderiam ter rainhas em locais seguros e começam a caminhar em direção ao porão do hotel e, para sua surpresa, ao chegar lá, eles notam o porão cheio de ratos se alimentando dos ratos rainhas. Enquanto eles estavam olhando em volta, os ratos os perceberam e começaram a se aproximar deles. Felizmente, a Chloe chega lá com o lança-chamas, que era do homem que estava morto, e o Jackson fala para jogar diretamente na rainha. Então eles correm de lá. Depois disso, o Mitch se encontra com o Clayton dentro da sua sala de escritório no prédio da Raiden Global e ele fornece ao Mitch os medicamentos da sua filha. O Mitch dá uma olhada e quando ele estava prestes a entregar a célula-mãe pro Clayton, ele percebe que o Delavan estava no prédio conversando com os executivos da Raiden. Então, o episódio termina com o Delavan olhando pro Mitch e ele hesitando em entregar a célula pro Clayton.